Meus equilibrados, vocês me perguntam muitas coisas sobre jogos. Qual que pode, qual que não pode. E numa boa, por mais que eu goste, eu não tenho jogado tanto ultimamente, porque com 2 filhos, igreja, ministério, trabalho e tal, a gente acaba, perdendo muito, não sobra tempo, essa é a grande verdade. Mas vocês perguntam muito sobre esse Five Nights aí. Pastor, pode jogar? Não pode jogar? É pecado? Não é? E numa boa. Quando a pergunta vem assim, normalmente é porque é treta. Ninguém pergunta se é pecado jogar FIFA. Ninguém pergunta se é pecado jogar Need for Speed, Gran Turismo. É sempre Resident Evil, GTA tocando terror e tal. Nesse caso aqui, eu não conheço esse jogo. E aí, na caixinha de pergunta, eu enrolei. Falei, meu irmão, não sei. Vai pesquisar aí e tal. Eu dei uma lida rapidamente na sinopse do jogo. Não consegui entender direito, mas vi que é para 12 anos. Então já começa assim. Se você tem menos de 12 anos, nem joga. Acabou. É fim para você, tá? Espera. Agora, se você é um cristão com mais de 12 anos, pode jogar? Cara, não sei. Aí o que eu decidi? Vamos ver junto um pouquinho do jogo. Eu peguei uma cena de gameplay. Vou tentar entender aqui. Vou ter um vídeo mais recente, né? Pra ver se o jogo é atual. Realmente saiu uma não sei se é DLC, uma atualização agora, de julho, né? Então realmente não é à toa que perguntam, né? Então bora lá assistir junto, ver o que vai dar nesse negócio aqui. E claro, ó, já deixa o seu like. Beleza? Compartilha esse vídeo aí se for edificante para sua vida e coloca nos comentários se você conhecia esse jogo, se você joga, você acha que é pecado, o que é, e vamos ver junto aqui. Aí depois eu digo o que eu penso sobre isso, né? Ah, ele tem uma... Nossa, já começa dando susto assim mesmo, né? Ele tem uma pegada muito BioShock, né? O gráfico, assim. Ou tô falando besteira? Pô, é mó escuridão o jogo, é assim mesmo? Ele é nebuloso, é jogo de terror, é jogo de dar susto, né? Já tô vendo. Primeira pessoa e o camarada tem que desvendar os mistérios aí. Eu não jogo um negócio desse, nem que você me pague, meu irmão. Ó, já viu um satanás ali, um vulto. Ah, não, era a luz. Ah, é um demônio. Que isso? Aí ficou fofinho. É uma parada meio adolescente, né? Tem uma pegada de jogo adolescente, de jogo pra moçadinha mais nova mesmo se encantar com essa loucura aí. Ó, tá correndo no meio das coisas. Tem alguém correndo atrás, é isso? Aí, ó, viu um satanás correndo atrás? Tu vai... Olha lá, não, é muito terror, moçada. Pra que jogar um negócio desse aí? Com certeza vai aparecer a cara dele no vidro, gente. Oh, meu Deus. E os vilões são brinquedos, né? Tipo o brinquedo que é monstro, né? Aí, o que vai acontecer? Quebrou o brinquedo. É uns brinquedos possuídos por Satanás. E os crentes perguntando se pode jogar, se é pecado, né? Brincadeira, hein? Agora tá tudo roxo. Meio tecnológico a parada. É num parque de diversões, alguma coisa assim, né? Pelo que eu vi na sinopse. Um robozinho. Ele é muito frenético, né? Ele é meio esquizofrênico, também é uma parada meio louco. Padrão multiverso da loucura, as paradas aí, né? Coisa de doido, cara. Ó, já viu um satanás aí. Claro que vai assustar, é claro que vai dar susto, né? Por que não daria o susto? Por que não daria o susto? Não, para com isso. Tá bom já. Eu vou falar o seguinte. Eu já joguei jogos de terror? Claro que já. Resident Evil mesmo, acho que eu zerei até o... Não sei se foi o 4. Resident Evil 1 eu zerei, o 2 eu zerei, o 3 eu zerei. O 4 eu não me lembro. Eu joguei, mas não lembro se zerei. Aí, acho que eu zerei com meu irmão, na verdade, que eu acho que já dava pra jogar co-op. Não é esse que dava o co-op? Então acho que eu zerei. Mas 5, 6, pra mim é o seguinte, quanto melhor vai ficando o gráfico, pior é o jogo de terror. Porque aí a parada vai ficando muito real, né? Porque numa boa, Resident Evil 1 não dá medo nenhum. Tipo assim, na época até dava, né? Mas é um gráfico muito pixelado já por mais que já fosse 3D, era um 3D muito irreal, né? Hoje em dia,
A qualidade do gráfico eu acho que afeta demais na imersão do jogo, né? Mas assim, pessoal, coloca na balança se isso vai edificar a sua vida, porque você tá abrindo uma janela aqui, numa boa, de verdade. O seu cérebro vai emergindo isso aqui, você vai ficar nesse ambiente de medo, de susto, de opressão e tal. Sua noite piora, você dorme mal, você tem pesadelo. Tem quem diga que não tem nada, que jogue e tá tudo bem. Eu sempre duvido disso. Não que eu não acredite na pessoa, mas eu duvido que não tenha consequências, tá certo? Ou no temperamento, ou de alguma forma. Porque são demônios, são espíritos malignos aqui. Tem muitos outros jogos legais, divertidos pra jogar. E ainda mais o adolescente, que essa moçada mais nova, porque você que é mais velho, meu irmão, cara, bicho, tu já é detentor da tua vida por completo. O adolescente ainda tá muito na dúvida, o jovem ainda tá muito na dúvida, né? Se pode, se não pode. Então eu recomendo, cara, você que tem 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, você está na maior e melhor fase da história do entretenimento do videogame. Na minha época, se jogava, quando muito, 30 jogos. Quando muito, tô falando muito assim, muito. Porque se resumia Super Mario Bros, Top Gear, era Aladdin, Super Star Soccer. A gente tinha ali um top 10 dos jogos que a gente mais jogava e eventualmente alugava um Castlevania, zerava um Metroid, um Contra, né? Ninja Gaiden, entre Nintendinho, né? E Super Nintendo e tal. Aí depois o PlayStation 1 já começou a ter um pouco mais de jogos, PlayStation 2 já era um mundo de jogo. Nessa geração que tem vários consoles, cara, um jogo que eu sempre gostei de jogar, Warcraft 2, jogava muito. Hoje em dia você consegue jogar Warcraft 2 pelo Google Chrome, pelo navegador, sem instalar nada. Ele é um jogo tão leve. Hoje são milhões de jogos no celular, tem jogo no celular, tem jogo nos videogames, tem jogos na Steam, no computador. Você tem uma variedade infinita de jogos que você não precisa dessa opção, desse tipo de terror pra se divertir. Ah, mas é porque eu gosto. Cara, eu vou mandar real aqui. Se você tem algum prazer no terror, vá orar. Ah, não, eu gosto muito de jogo de terror. Não, vai orar. Porque, mas você jogava Resident Evil 1, 2. E se não fosse zumbi ali, fosse dinossauro, eu ia gostar do mesmo jeito. E eu tô falando disso por causa do Dino Crisis, que era um jogo exatamente igual Resident Evil, só que os vilões eram dinossauros. Era a mecânica do jogo que era legal, não era o fato do terror. Entendeu? O terror era dispensado. Ah, nunca jogou outro. Eu quando era mais novo, eu já joguei Alone in the Dark, que hoje eu não jogaria. Por que eu joguei? Porque eu não tinha uma instrução dentro de casa, essa é a grande verdade. Eu joguei Fantasmagória, que era nojento, mas eu não consegui. Eu cheguei a brincar um pouco, depois falei, tô fora, não consigo, me deu medo, me deu pavor, e não era nem temor a Deus não, era medo mesmo. Silent Hill, que era puxado também. Então assim, não é hipocrisia, porque eu tô falando que eu já joguei jogo de terror. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o temor a Deus que eu tenho, com o entendimento da Bíblia que eu tenho, eu não recomendo que jogue. Porque você tem 1 bilhão de jogos pra você jogar, pra você se divertir. Tem muita gente que fala assim, videogame é pecado? Não tem como. O jogo que eu vou jogar e a maneira que eu vou jogar, inclusive um jogo que não é pecado, por exemplo, jogo de esporte, qualquer um, FIFA, basquete e tal, é pecado não, mas se eu jogo várias horas, aí eu tô pecando. Aí não faz o menor sentido eu perguntar. Então, eu vou jogar Minecraft, 20 horas, é pecado. O vício, a falta de domínio próprio, aí você incorre na transgressão a Deus nos jogos. Agora, tem jogo que meia horinha já tá pecando, entendeu? Por quê? Porque você tá absorvendo isso. É a mesma coisa de você ver um filme de terror. Eu tenho aqui um vídeo falando, vídeo de terror, assistir filme de terror é pecado? Cara, a diferença do filme de terror pro jogo de terror é porque você tá controlando de forma ativa. O filme você tá na forma passiva assistindo, o jogo você tá controlando. Eu sou um defensor dos games, eu sou um defensor da diversão. Pô, isso aí não tem a dúvida. Agora, equilibrado. Eu acho que esse jogo ele tende ao desequilíbrio por conta do terror que ele passa, da opressão, que ele passa uma opressão. Esse suspense ele chega a ser opressivo. Então você tem que tomar muito cuidado para você não se entregar a esse tipo de opressão. Eu vou falar por mim, experiências que eu já vivi na minha vida. Eu sempre fui um cara meio nerdola, gostava de quadrinho, filme e tal. Inclusive tô tentando ver se eu vejo Missão Impossível hoje. Sempre gostei de filme, de tal. Só que quando eu me converti, isso era um tabu. O que eu fiz? Eu fui orar, Deus, é pecado? Eu fui buscar o Espírito Santo, porque aí ele direciona. Eu fui estudar a Bíblia, fui ler a palavra, para ter formação de profundidade teológica, para saber o que eu tenho que fazer, eu tenho que parar. Me formei em teologia, fiz especialização em teologia também, estudo a palavra e tal. Por quê?
porque eu não queria que ninguém me acusasse de um pecado que não existe. Se for pecado, pode falar, isso é errado, amém. Agora, se não for, não se mete. Então, apesar de não estar no meu cenário hoje, pela correria, né, e eu queria muito falar com vocês hoje sobre isso, eu tenho meus actions colecionáveis, lá minhas miniaturas de super-herói, eu tenho lá meus quadrinhos, eu tenho meus livros de teologia, de busca ao Espírito Santo, de crescimento da palavra, eu tenho tudo. E eu tenho esse meu universo. Mas eu tento ser e procuro ser sempre equilibrado ouvindo a voz de Deus. Então esse tipo de coisa, vai orar, que você vai ver que Deus vai falar, filhão, sai dessa, não vai por esse caminho não, isso aí não compensa. Eu falo porque eu já atendi adolescente que via demônio. Aí quando eu perguntava, gostava de assistir filme de terror e jogos assim. Então a gente abre uma janela no mundo espiritual, é como se fosse uma legalidade, tá entendendo? Sabe quando a gente é criança, a gente fala pro nosso filho, ó, vai escovar o dente, senão vai vir mosca na sua boca quando você estiver dormindo, né? Minha mãe falava assim, barata vai entrar na sua boca quando você estiver dormindo se você não escovar o dente. Cara, quando a gente tá jogando, a gente vai dar liberdade pra parar de entrar, meu irmão. É sério. E não é só pra assustar, não. Igual quando a gente é criança, a gente fala pra assustar a criança. Não, mas a gente fala de verdade porque você tá dando legalidade. Ah, eu não quero que um bandido entre na minha casa. Beleza, mas eu vou deixar a porta aberta, o portão aberto, e vou anunciar que eu tenho um baú de tesouro aqui dentro. Você tá baixando a guarda. Quanto a esse Five Nights, é um jogo muito bem feito, com gráfico maneiro, divertido, a trilha sonora, pelo pouco que eu vi aqui, é espetacular. Possivelmente o roteiro deve ser maneiro também, pelo pouco que eu assisti aqui, é uma parada meio de solitude, né? Você tá sozinho e tendo que se resolver e tal. É uma parada de uma imersão muito bacana. Então a mecânica e gameplay é muito boa. Zero comentários quanto a isso. Mas a pertinência desse jogo, aí eu te digo, não convém. Minha opinião, ao entendimento das escrituras sagradas que eu tenho, tá? Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica, tá? Então, se eu jogo FIFA, vou me edificar? Vou. Como que eu me edifico jogando FIFA? Sabe por quê? A Bíblia fala, quer comais, bebais, que seja tudo para a glória de Deus. Se eu estou fazendo algo para a glória de Deus, eu estou me edificando. Agora, eu não consigo pecar para a glória de Deus. E um jogo como esse é pecado. Percebeu? Então, eu consigo exaltar e glorificar o nome do Senhor assistindo um filme com a minha família, jogando futebol, brincando com os meus amigos, um tempo de qualidade com os meus amigos. Lá em casa, a gente faz muito isso, muito mesmo. Eu junto alguns amigos, a gente tem uma churrasqueira lá, a gente faz hambúrguer na churrasqueira, e aí bota um queijinho, corta um tomate, faz uma maionese diferenciada e a gente fica ali conversando, jogando conversa fora, brincando, zoando um com a cara do outro e tal. E a gente ora, mas a gente não faz ali uma célula, não é um lugar que a gente vai ficar orando e lendo a palavra, não. A gente está gastando energia, a gente está jogando conversa fora. E isso glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque é bom, é bênção, é divertido. Então, até o entretenimento sem o pecado, ele glorifica a Deus. Então você pode glorificar a Deus jogando videogame? Com certeza. Só que você tem que controlar o que você está fazendo. Então a mesma noite que a gente chama de encontrinho, o mesmo encontrinho lá com o hamburgão, que é para a glória de Deus, poderia ser para a glória do diabo se a gente brigasse, se a gente falasse mal do outro, se a gente murmurasse da vida. Mas como não é isso que a gente faz, a gente glorifica a Deus. O videogame, com moderação, com equilíbrio, com tudo certinho, e aí você joga os jogos qualificados dentro da sua perspectiva bíblica que você tem que ter. Você não pode ficar à mercê, porque pode chegar outro cara aqui e falar, não, pode jogar, não é pecado não, pode jogar jogo de terror. Aí você vai falar, pô, eu vou com o pastor Léo ou eu vou com outro? Irmão, você tem que ter a tua capacidade cognitiva de pensamento. Você tem que ter o seu pensamento crítico. Só que você tem que ter a sua cosmovisão. O que é cosmovisão? Eu vou trazer um vídeo sobre cosmovisão, fica tranquilo. Mas a sua perspectiva de reino de Deus é a forma que você vê o mundo, das coisas de Deus. Como é que você vê? Baseado nos valores, nos princípios da palavra de Deus. Aí você vai saber tomar suas decisões de forma correta. Bem, eu espero ter ajudado, contribuído de forma edificante para a sua vida. Se você gostou, deixa o seu like, que nos ajuda demais. E lembrando, pessoal, se você quer se transformar num pregador da palavra de Deus, faça parte da jornada Pregue Bem. Você vai ser muito edificado e vai ter o seu ministério desenvolvido. Seja para pregar na igreja, no altar, no púlpito, ou num pequeno grupo, numa célula, num GC, aonde você estiver, na sua faculdade, na sua casa, você vai saber dominar as escrituras para poder pregá-la e anunciar o evangelho de Jesus. Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir, tá bom? Se você quiser outro react de outro jogo, manda aqui nos comentários que eu vou ver se compensa, hein? Porque se for uma baixaria, aí não dá. Mas se for um jogo interessante que edifique também a nossa comunidade aqui, eu vou ficar muito feliz em fazer esse react, tá bom? Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.